Uhum. Fantástico. Que era o que, onde eu conseguia colocar em prática o conhecimento que eu tinha para alavancar a carreira de uma molecada que estava começando. Esse projeto educacional é aquele do Apple Developer Academy? É, Apple Developer Academy. Um dos melhores projetos que eu já participei na minha vida também. E era para jovens, como que era? Conta um pouquinho sobre esse projeto. Era um projeto voltado para pessoas da universidade que estavam cursando algum curso na universidade, seja ele qual for, Aberto, sim. aberto. Tinha um processo seletivo que tinha o básico de computação, porque não dava para fugir muito, né? Mas se uma pessoa que tivesse em matemática, por exemplo, tivesse um background mínimo, ela conseguia passar. E o projeto, cara, ele nasceu numa vertente técnica, porque era um projeto para ampliar o ecossistema de iOS dentro do Brasil. O Brasil era um dos era o quarto, quinto ecossistema, se eu não me engano, de iOS. Então, os caras estavam tentando alavancar esse ecossistema, aumentar o número de desenvolvedores. O Brasil hoje, se eu não me engano, é segundo, acho que passa até na frente dos Estados Unidos, perto só para a China. Se eu não estiver falando uma bobagem muito grande. Então esse projeto, o intuito inicial era ensinar iOS para o pessoal da faculdade. Legal. Só que a primeira grande mudança é a metodologia educacional que você foi submetido a sua vida inteira, você não vai usar. Que era qual? Professor na frente da sala, como detentor supremo do conhecimento, Uhum. os alunos atrás só ouvindo. Ou seja, não vai ser aula puramente expositiva. Não, cara, o laboratório que a gente trabalhava era um laboratório que ele era em formato de trevo, assim, né? Hum. Você tinha células com computadores, 3 computadores espalhados, dois lados, e você não tinha um lugar para o professor. Nenhum. Uhum. Que já era para te dar a sensação de que nós estamos todo mundo no mesmo nível, cara. Então a gente Ah, usava que uma legal. metodologia que chama Challenge Based Learning, né? Que é baseada em desafios. E era muito esquisito, cara, principalmente no começo, porque a gente teve o treinamento da metodologia e o Mark Nichols, cara super gente boa também, ele falava pra gente assim: vocês não vão saber de tudo. Eu falei: mas eu sou professor. Tá, mas e se a pessoa perguntar alguma coisa que você não sabe? Cara, eu vou atrás e respondo pra ela. Eu falei: não. Sabe o que você vai falar? Não sei. Que tal a gente aprender junto? Eu falei: Uhum. nem a pau. Nem a pau. Sou professor. E aí nessa metodologia, cara, a gente foi aprendendo a humildade de dizer: não sei. Vamos aprender. Só que pro aluno era um choque. Pro aluno e também pro professor ali, né? Pra quem tá trabalhando ali, porque muda, acho que completamente a dinâmica, né? E a Academy, tinha mais um agravante, né? A Academy eram 10 no Brasil, só existia aqui. Agora tá em Detroit, agora tá em Nápoles, tem na Eram 10 Indonésia, no Brasil, o quê? 10 centros 10 desses? centros desses no Brasil. Só que o nosso era o único centro que os professores eram desenvolvedores, trabalhavam em projetos, no final das contas. Então pra gente, eu imaginava assim, se pra gente era difícil falar não, não sei, eu imagino para os outros centros que eram tradicionais, que eram professores mesmo, universitários, se colocar numa posição de falar assim: ah, não sei do que você está falando, vou precisar aprender. Cara, foi uma transformação assim Uhum. de forma de pensar que é absurda. É outra sorte que eu dei na minha vida esse projeto ter passado assim por mim. Uhum. Porque você começa com uma veia técnica, né? Aí era só desenvolvedor. No segundo ano a gente abriu para designer. Ou seja, um perfil completamente diferente do que a gente estava esperando. Mas a metodologia funciona Funciona, também. funciona, né? E no segundo ano e meio a gente tinha um terceiro perfil que era mais empreendedor. Tinha aula de empreendedorismo e tudo mais, tal. Então era um grupo super heterogêneo, baseado na mesma metodologia, onde eu tenho quase zero de aula expositiva, muita prática e muita construção junto. Então tinha aula, cara, que a gente chegava lá e falava assim: ó, é o seguinte, hoje é aula sobre conexão com banco de dados, beleza? Ah, beleza, legal, era isso que eu queria aprender.
vocês vão definir quais são os tópicos que a gente vai aprender junto. Ah, e vocês vão dar aula? Não, vocês vão. Vocês vão pegar os tópicos, vocês vão conversar entre vocês, a aula é de vocês. É a gente que vai sentar aqui e vai ver vocês falarem sobre o framework. Cara, era um choque. Os primeiros dias que a gente fazia isso, era um choque para todo mundo. Era muito legal, cara.